galera, bora pra mais conteúdo falando do Verdão. Tá dando o que falar essa partida de ontem, né? Principalmente o lance aí em que o Palmeiras foi prejudicado. Pênalti que não foi marcado, né, pela arbitragem. E, infelizmente, né, essa arbitragem aí tem errado em todos os jogos de diversos times. O problema, na minha opinião, é essa arbitragem horrível e acaba prejudicando um ou outro aí, né? E dessa vez foi o Palmeiras mais uma vez. O pessoal vai analisar o lance pilhado aqui. Vocês vão se surpreender com a opinião dele, né? Mas ele vai deixar a opinião aqui e eu concordo com a opinião dele. Deixa o like no vídeo e crédito aí a Jovem Pan Esporte. Sem mais delongas, vambora pro vídeo, galera! Né? Aí o Palmeiras tá reclamando muito, né, da arbitragem. O Palmeiras tá reclamando de um pênalti no Maurício. É um pênalti que pode ser muito interpretativo, né? Na minha opinião, foi pênalti, mas não digo que é um lance escandaloso, longe disso. E um Palmeiras, ainda mais, principalmente a torcida, reclamando. Só que também tem o lado, se a gente criticou a atuação do Flamengo no primeiro tempo, o Palmeiras não jogou nada ontem. O Palmeiras foi massacrado pelo Santos, massacrado. Cresceu um pouco ali no meio do segundo tempo, quando o Flaco Lopes perdeu uma chance incrível, né? Tem isso, o Flaco fez uma baita jogada, poderia ter feito o gol, poderia ter rolado também, né? Que, se eu não me engano, o Maurício passava sozinho e perdeu um gol que poderia ser o gol ali de uma possível vitória do Palmeiras. Então, tem uma crítica à arbitragem, mas também teve um Palmeiras, né, que ficou devendo dentro de campo. Não foi bem o Palmeiras pelo segundo jogo seguido. Palmeiras foi mal contra o Mirassol jogou melhor que o Palmeiras. Palmeiras foi mal contra o Santos jogou melhor que o Palmeiras. E nessa oscilação, o Palmeiras perde a liderança para o Flamengo. A gente vai falar sobre o Palmeiras, vamos falar sobre as declarações, né, do Abel Ferreira, até sobre o caso do Bruno Henrique, porque Mauro César Pereira, um Palmeiras que está reclamando muito da arbitragem, né? A torcida, eu não vi o clube ainda se posicionar, mas não jogou nada ontem, Mauro. Não jogou bem o Palmeiras. E é o que eu falo do Flamengo, eu vou repetir com o Palmeiras. Time reserva, tá bom, pô. Olha as reservas do Palmeiras. Você tem Aníbal Moreno em campo, você tem o próprio Flaco Lopes jogou a partida, você tem Maurício, você tem Fux, você tem Murilo, porra, você tem um timaço em campo e foi um futebol muito abaixo. Agora, Mauro, achou pênalti realmente no Maurício? Porque eu daria o pênalti porque no jogo, sendo o Klaus, eu não daria. Então, por isso que eu critico mais o VAR do que o Klaus. Porque eu acho que na hora do jogo parece um lance de jogo, parece uma disputa de bola. Só que no replay, você vê que ele dá o choque em cima e um pouco embaixo e não toca na bola, tirando o equilíbrio do Maurício. Eu daria o pênalti. Você daria, Mauro? Vê justificativas na reclamação do Palmeiras. E outra, jogou muito abaixo o Palmeiras do que deveria para manter a liderança, né, Mauro? Eu nem sei porque você me pergunta essas coisas, porque assim, eu falei outro dia do pênalti que deram contra o São Paulo pro Arrascaeta. Que não foi pênalti. Não foi nada. E agora? Foi nada. Nem a central do apito, o que restou dela, nem a central do apito, o que dela restou, disse que foi pênalti. Eu não entendi o Maurício, que ao invés de atacar a bola, como se falou, de atacar a bola para encaixotar a criança dentro da rede, ele ficou esperando, sei lá o que, um contato, não entendi. Eu não entendi o Maurício. Parecia mais preocupado em sofrer uma possível falta do que em ir de contra a bola e fazer o gol. Eu não entendi duas coisas ali, essa e a do Lautaro, né? A única jogada do Neymar no jogo, que ele trabalhou ali com o Robinho, bom menino, né, o Robinho Júnior, né? Só muito franzino. Ele entrou bem no jogo, os dois fizeram uma boa jogada, o Lautaro, cara, acabou de entrar, centroavante, chega atrasado, não dá, né, meu irmão? Pô, tu é centroavante, tu não consegue chegar naquela bola? É óbvio que a bola vai passar ali, o Neymar foi no fundo, vai meter a bola onde? Lá no outro lado, né? Vai jogar ali para você fazer o gol, é o bonitão, chega atrasado. E o Maurício não foi, acho que ele não quis disputar a bola, eu não entendi. Não entendi o Maurício, achei que o Maurício que deu uma bobeira ali, os dois se chocaram. Isso é jogo de futebol. O problema, sabe qual é? É que a gente está começando a ficar... Isso é muito perigoso, tá? Isso é preocupante. Se acostumando com esse lixo que é a arbitragem brasileira, que dá falta toda hora. Olha só o jogo Flamengo Sport ontem, primeiro tempo. Dado momento, 4 faltas do Sport, 4 cartões amarelos.
3 faltas do Flamengo, 3 cartões amarelos. Isso é futebol aonde, gente? Que toda falta é cartão amarelo? Então, assim, é pênalti toda hora. Aí você está reclamando do VAR. O VAR é intervencionista, a gente reclama. O Carlos estava bem colocado, tranquilamente, falou, não foi nada e tal, vou escutar aqui. Aí querem agora que ele interfira no jogo. Foi nada. O Palmeiras não jogou, foi nada. Não jogou, foi nada. Aliás, o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos em que ele jogou mal. Contra o Mirassol, o primeiro tempo especialmente, né, que o Mirassol foi bem melhor. E o primeiro tempo ontem, que o Santos teve 12 finalizações, o Palmeiras 1. Gente, o Palmeiras jogou nada. O primeiro tempo do Flamengo em Pernambuco e do Palmeiras em Santos foram, assim, deploráveis, muito ruins. Muito ruins. O Santos não teve tantas chances claras, mas teve a melhor chance do jogo, finalizou muito mais, dominou o jogo. Enfim, eu acho que reduzir a discussão desse jogo a uma reclamação de pênalti, eu não vi nem tanta reclamação assim, não. Reclamaram na hora, sempre reclamam. O jogador de futebol reclama de tudo, no Brasil especialmente, mas nem a central do apito achou que foi pênalti. Eu vou até pedir para botar aí o pênalti, né? Pra gente botar... O pênalti? Não teve pênalti? O lance, né? Do possível pênalti. Eu achei pênalti, o Flávio achou, vou perguntar pro Vampeta também, o Mauro não achou pênalti, tá? Eu também não achei, não. Pênalti. O Vampeta também não. Então, já não é escandaloso, né? Olha aí, eu vejo o pênalti porque o Maurício tá de costas para finalizar, e tem o tranco por trás, sem tocar a bola. Se ele toca na bola, eu não acharia pênalti. Mas ele não toca na bola. É um choque, ele vem forte por trás. Não é dizer, não teve a força proporcional para derrubar o jogador. Eu vejo por isso, porque a bola vem, o Maurício tá indo para a bola para finalização e ele leva um trancaço por trás. E eu vejo tanto em cima quanto embaixo, porque ele ainda traça a perna ali embaixo. Eu vi pênalti, tá, nesse lance. E eu não vi pênalti no Arrascaeta. Eu nem acho igual. Não acho com a mesma força. Acho que o Arrascaeta, sim, desacelerou para esperar o contato. O Maurício, eu acho que ele estava buscando o equilíbrio para finalizar com a perna esquerda. Eu vejo pênalti por isso. Mas o Mauro César Pereira não achou nada. Minha justificativa, o Mauro já explicou. Flávio, por que você também acha que foi pênalti? Mas você vê, a mesa está dividida. Eu achei pênalti e o Flávio achou pênalti. Mauro não achou e Vampeta não achou. E eu sabia, como eu conheço o Vampeta. Eu falei pra Lívia, minha esposa, hoje no almoço. Eu falei, eu tenho certeza que o Vamp não achou, porque o Vamp nunca acha, né, esse tipo de lance pênalti. E eu falei, eu acho que eu sou o único que vou achar. Eu acho que o Mauro não vai achar, Vampeta não vai achar, e eu achava que você não ia achar também, Flávio. Mas você achou pênalti também. É porque o menino Souza, ele ataca só o jogador, ele não vai na bola, né? Ele não tem em nenhum momento ele visa a bola, ele vai no jogador e derruba o jogador. Então é um lance de absoluta ingenuidade dele, ele nem olha para a bola, a impressão que dá é que ele vai direto no corpo do jogador do Palmeiras e derruba. Eu teria marcado pênalti, não foi um nível de erro daquele do São Paulo e Palmeiras, mas eu teria marcado esse pênalti, sim. Você vê como é que é, Flávio? Eu estava vendo um jogo ontem lá no Copacabana, lá no Tatuapé, os amigos, e na mesa tinham 3 palmeirenses. E os caras na hora tudo gritou, e o bar estava lotado, né? Pênalti. Aí a gente falou assim, mas contra o São Paulo não foi, né? Você vê como carrega... Mas é uma coisa... Você tá falando do jogo ali, né? Lógico. Não, mas assim, os caras rebatem. É aquela coisa que eu falo. Quando se fala, a arbitragem está pré-determinada, favoreceu, nada, eles fazem bobagem de um lado e do outro. Se fosse pré-determinado, dava muito mais do que o outro. Lembra o Rafinha quando estava em atividade no São Paulo? Lateral? Sim. Que o Rafinha falou, o Klaus é palmeirense, lembra daquele negócio? Sim. Lembra? O Klaus é palmeirense e não deu pênalti pro Palmeiras ontem. Mas é bom. A conversa... O Klaus pode até ter torcido pro Palmeiras em algum momento, e daí, pô? Não. Você tem que torcer pra sua profissão. Não, tem várias coisas assim quando a gente tá jogando. O que acontece? O Rafinha, em atividade, falou, o Klaus torce pro Palmeiras. Se o Klaus torcesse pro Palmeiras, ele daria o pênalti. Olha aí, Flamengo na próxima rodada tem o Fluminense fora, mas é Maracanã, né? É Maracanã. Então não tá nada fora. É jogo de igual para igual, Fla-Flu no Maracanã. E o Palmeiras tem uma vitória certa contra o Vitória dentro de casa.
né? Se o Palmeiras perder por Agora Vitória, o Vitória ganha, dentro de graças a casa, Deus. É impressionante. É o quê? Ele não aprendeu nada com o episódio. Agora o Vitória ganha. Episódio do Olímpia não aprendeu nada. Nada, Ele viu o Flamengo ontem se embananando com o Sport Lanterna e tá já tirando pra nada a vitória. Como é que é? O Vitória certa, né? É legal. É assim, e como ele é homenageado em Assunção, ele quer ser Mas sempre homenageado na em Bahia. Salvador. Na Bahia também. Eu tô aqui, eu sou comecei no Vitória. Graças a Deus. Continua falando que a gente vai ganhar. Quando ele fala, dá o contrário. ó, vamos lá. Fluminense, o Flamengo tem o Fluminense e o Palmeiras tem o Vitória. Rodada muito mais fácil pro Palmeiras. Aí todo mundo concorda, certo? Sim. Que é mais fácil. Mais fácil é. Ok. Aí o Flamengo depois tem o Bragantino em casa. Aí eu vou repetir o que eu falei do Palmeiras. Tem que ganhar. Imperdoável. Não fazer 3 pontos contra o Bragantino dentro do Maracanã. E o Palmeiras tem o Fluminense em casa. Rodada mais fácil para o Flamengo. Agora, esse Fla-Flu, Mauro, vai dizer muito. Você acha que o empate é um bom resultado para o Flamengo? Não, o Flamengo agora ele tem a possibilidade de empatar um jogo que o Palmeiras não vai alcançá-lo. Mas o Flamengo tem que jogar para vencer essa partida, porque ele vai ter outros jogos em que ele pode, entre aspas, negociar esse empate. Como contra o Atlético Mineiro, por exemplo, para citar o último jogo antes da viagem para o Peru, onde vai jogar a final da Libertadores. Ô, Tico, se a produção puder botar de novo aí o que botou agora, ali tem 3 jogos seguidos. Palmeiras 3 jogos fora. Fora? É por causa dessa confusão na tabela aí. Na Ele tabela. termina 3 jogos fora. Ali, Vitória, né? repara que esse ponto. Vitória. Esse ponto que o Mauro falou da negociação, né, do empate, ele pode ser necessário no jogo de Mirassol aqui, ó. Porque o Palmeiras vai jogar no Ceará, provavelmente o Ceará com a vida resolvida, seja lá para onde ele for. E esse jogo do Mirassol pode ser o jogo do Mirassol de Libertadores, fase de grupo ou não. E outra, o Mirassol está invicto em casa, vai querer perder. Imagina, recebe o Flamengo e tal. Então, esse jogo de Mirassol pode ser o jogo que o Flamengo vai precisar negociar esse empate aí, que poderia ser a vantagem dele. Flávio, ali, ó, olhando a tabela, 3 jogos fora. Grêmio é o que tá ali brigando para não cair. Atlético Mineiro, a gente não sabe como vai É ficar. a raia da tabela que fizeram, com essa mudança aí. Vai. Mas vamos lá. 3 jogos fora que ninguém vai estar brigando por nada aí. Ó, o Grêmio não tá brigando por nada. Atlético Mineiro não vai estar brigando por nada e tudo que o Atlético puder fazer para prejudicar o Flamengo vai fazer. Não, o Atlético, Tico, o Atlético pode, se ele não for campeão da Libertadores, da Sul-Americana, ele vai tentar buscar uma vaga de pré-Libertadores. Não sei se busca não, Vamp. Dá pra ele, sim. Não sei, ó, o Atlético Mineiro, ele tem 44? Não, acho que não busca nada. 44, o Botafogo tem 52 em sexto. Mas abrem 2 vagas. Abre 2 vagas, pô. Podem abrir 2 vagas com Flamengo e Palmeiras. Verdade. Podem abrir 2 vagas. É o único otimismo. Eu vendo essa tabela, eu acho a tabela do Palmeiras melhor que a do Flamengo. De agora em diante. Porque o Flamengo tem um Fla-Flu, o Flamengo tem um Atlético Mineiro fora, sendo que o Atlético Mineiro, eu falo aqui, é um clube que odeia o Flamengo. O Atlético Mineiro, tudo que ele puder fazer para ferrar o Flamengo, ele vai fazer. Entendeu? Então, é outro jogo que vão dar a vida para tentar tirar o título do Flamengo. E ainda tem esse Mirassol fora. Eu acho a tabela do Flamengo pior. Você acha também a tabela do Flamengo pior, Mauro? Só te trazendo um dado, que, eu sei que você adora, né? Então é sempre bom trazer. Você viu que as chances de título Contra o Corinthians ou o Cruzeiro. Bom, galera, é isso, né? Felizmente aí, mais uma rodada em que a arbitragem rouba a cena e acaba prejudicando, dessa vez, a equipe do Palmeiras. Galera, eu aqui, né, falando, pelo lance do pênalti. Pelo lance do pênalti. Agora, falando do jogo, do futebol, da atuação do Palmeiras, não tem como defender, galera. Não tem como defender um time que foi amassado pelo Santos no primeiro tempo. O Santos jogou muito melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras completamente perdido. Não criou nada, né? Não teve chances aí de gol. E o Santos dominou o jogo. Mereceu a vitória, com certeza. Mereceu a vitória. O lance do pênalti poderia ter mudado o jogo? Poderia. Claro,
Mas eu tô reclamando aqui, né? A questão aqui é falar do lance de pênalti e não da atuação do Palmeiras, né? Não tem como defender um time que jogou mal. Mas a gente viu a análise do pessoal ali, né? Vimos que era de se esperar, né? Mauro César Pereira não ia achar que foi pênalti, a gente sabe que ele torce pro Flamengo. O Vampeta também, né? A gente sabe que ele é corintiano, não ia achar pênalti nesse lance. Se fosse um lance claro que não tivesse como dizer que não, né? Aí tudo bem. Mas nesse lance aí, eles não iam concordar que fosse pênalti. E o Pilhado, eu admiro o Pilhado, que ele é um flamenguista, mas ele não fica passando a mão na cabeça do Flamengo, não. Ele é realista quando tem que ser. E quando ele erra nas análises dele, ele pede desculpa. Eu acompanho aí o pessoal lá do Jovem Pan. E o Pilhado me admira ser um flamenguista que não é todas as ocasiões, né, galera? Mas quando precisa aí, quando ele vê, ele pega e fala a verdade, não fica puxando só a sardinha pro time que ele torce. E eu acho que a opinião de um jornalista tem que ser essa, né? A gente tem que ser. Não pode ser tendencioso na análise, né? Você tem que analisar as ocasiões, os lances, os possíveis pênaltis, possível cartão, da forma certa, né, galera? Claro que cada um tem uma opinião, mas a opinião não pode ser formada de acordo com o time que você torce, né? Ela tem que ser uma opinião baseada na realidade, não apenas no time que você torce, né? Então, quanto a isso aí, eu admiro o Pilhado por essa característica dele, né? A gente vê aí, tem muitos comentaristas esportivos que passam a mão muito, né? Puxa muita sardinha pra times, que na minha opinião, é o Neto. Neto, na verdade, o Neto, a mente dele é bagunçada, né? A gente não sabe o que ele pensa. Que ele fala uma coisa, no mesmo argumento ele muda de opinião 3, 4 vezes, né? Então o Neto não conta. Mas tem outros comentaristas aí, tem alguns da ESPN, que eles passam a mão na cabeça de certos times. E é triste ver isso, né? O pessoal do Sport TV também lá, tem muitos que passam a mão. É triste ver isso, né? Porque tinha que ser uma análise sem puxar sardinha pra ninguém. Mas, galera, falando na realidade, galera, o problema no futebol brasileiro é essa arbitragem despreparada. Talvez no ano que vem vai ter mudanças aí, ano que vem vai ter mudanças, impedimentos semiautomáticos, essas coisas, né, que eu creio que vão ajudar a diminuir um pouco esses erros gravíssimos de arbitragem. Mas é muito complicado, né? E também, galera, é a própria torcida, a imprensa, porque a gente vê, né? O Palmeiras teve aquele jogo lá contra o São Paulo, foi pênalti, galera. Não tem como um palmeirense falar que não foi pênalti, né? O jogador escorregou, derrubou, sem querer também é pênalti. Foi pênalti, beleza? Foi pênalti, a gente concorda. A arbitragem não deu. A partir dali, né, o Palmeiras não se marca mais pênalti pro Palmeiras. Parece que o juiz quer compensar o que aconteceu daquela vez e não tinha que ser assim. Cada jogo tem que ser. O que aconteceu no jogo tem que ser marcado ali. O certo, não ficar pensando, para esse time que recebe muito pênalti, então não vou marcar, não. É pênalti. Não importa se ele fez pênalti 1000 vezes no jogo. É pênalti. Entendeu? Tem que ser marcado da forma certa. E a questão é essa arbitragem, né? Bem ruim. Bem ruim essa arbitragem brasileira, que acaba manchando o campeonato, né? E muitas das vezes perde até a graça por conta da gente achar que tá sempre sendo beneficiado ou prejudicado por conta de uma arbitragem que não tem critério e cada jogo ela rouba a cena ao invés de ser o futebol. Bom, eu quero saber de vocês, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse lance. Foi pênalti na sua opinião ou não foi? Pra mim foi sim, galera, não teve disputa de bola. O jogador foi direto no corpo do Maurício, fez uma alavanca e jogou ele no chão, né? Então não teve lance, não teve disputa, pra mim foi pênalti. Mas também digo aqui que aquele pênalti que não foi marcado, que o Palmeiras cometeu contra o São Paulo, que lá foi pênalti também. Não é culpa do Palmeiras que a arbitragem não marcou, assim como não é culpa do Santos ontem que a arbitragem não marcou o pênalti, né, galera? Mas é isso. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para você sempre receber conteúdo, sempre falando, é claro, do Palmeiras. Beleza, galera? Então é isso. Valeu pela presença de vocês. Estamos juntos e até o próximo vídeo.